Vamos lá, chegando com mais informações aqui no Raiz Tricolor, nesse sábado, dia 21 de dezembro de 2024. O ano de 2024 tá acabando, hein? Não sei se é bom, né? O ano de 2024, de março pra cá, foi ladeira abaixo, então... Enfim, mas depois do acerto com o Hércules, nessa última sexta-feira, acerto esse que, inclusive, um bastidor do acerto tá muito apressado ali, por uma decisão também do lado de lá, do Fortaleza, tá? E claro, guardado a sete chaves também pelo lado de lá, afinal de contas, Fluminense acertou com top 3 volantes do Brasil nesse ano, jovem, e do lado de lá o Fortaleza ficou com cerca de 15 milhões de reais. Então é uma negociação que a torcida dele está batendo bastante. Então para a negociação acontecer, era preciso que fosse guardada a sete chaves, e foi uma boa contratação. Dito isso, a gente abre aqui esse vídeo falando sobre uma outra contratação que agora já é dada como certa. Já vinha sendo dada como certa há um tempo, mas agora tem repórter confiável cravando, né? O César Luiz Merlo, que é um jornalista argentino, faz a cobertura especializada em mercado de transferências aqui da América Latina. Publicou neste sábado que está confirmada a ida do John Kennedy para o Pachuca. A gente já tinha noção disso, já sabia, né? Eu até cheguei a falar durante um tempo ali que a gente tinha a noção plena dessa transferência, de que era uma transferência boa, observando aqueles bastidores, né, que a gente vai observar que não tem nada a ver com a notícia, mas tem. Né? Por exemplo, a esposa do John Kennedy estava vendendo ela tinha uma loja de roupa e estava fazendo como se fosse um bazar de todas as roupas dela. Enfim, estavam de saída aqui mesmo do Rio de Janeiro. E aí ele diz aqui eu não sei exatamente o nome desse site, mas pelo que eu entendi, é AM.mx, né, no Super Deportivo, que é uma parte de esporte. O César Luiz Merlo diz aqui que Los Tuzos, que é o apelido do Pachuca, vão ter o jogador em 2025, a figura do John Kennedy, de 22 anos, procedente do Fluminense, teve, né, boa temporada nos anos recentes, não nesse último ano, né, e diz aqui que o Super Deportivo, a matéria do César Luiz Mello, pôde confirmar que John Kennedy chegará após um acordo da diretoria do Pachuca nas últimas horas e chegará para jogar a Liga MX, que é a Liga do México, né, mediante um empréstimo por um ano com opção de compra. Então é um empréstimo até o final do ano que vem, com opção de compra. E aí, enfim, fala aqui também do venezuelano Salomão Rondon, que é o atual artilheiro, né? O domínio do goleador Salomão Rondon, cara que fez gols muito felizes pra gente nesse Mundial de Clubes. Gol, né? Muito feliz. Então, John Kennedy está confirmado indo pro Pachuca. Acho ótimo, tá? O que vier é lucro. O John Kennedy em nenhum momento quis ser o que a torcida do Fluminense queria que ele fosse. Verdade é essa. Vamos lá, tá? A gente segue falando aqui notícias do Fluminense e a gente traz uma informação de ontem do canal Canto Rubro Negro, meu amigo Leonardo Santiago, que faz uma cobertura muito boa. Por sinal, eles têm uma pegada... Fica aqui se é pra fazer a propaganda, vamos fazer a propaganda direito, né? É daqueles tipos de canal que eu acho que vale a pena você, tricolor, também conhecer, mesmo sendo de outro clube, porque eles fazem a cobertura igual a nossa, do Jornada, que vai para todos os jogos, que viajam, que fazem a cobertura em loco, fazem uma cobertura séria, com análise sobre o Vitória, enfim. É um canal bem legal. Enfim, tá? Informações publicadas por eles, bem apuradas, sobre a transferência do Lucas Arcanjo, a transferência que parecia ter esfriado, mas na verdade estava só partindo para um outro modelo, é a seguinte: Vitor Eudes é avaliado para ir em troca do empréstimo do Lucas Arcanjo, você vai entender já já. Além disso, o Isaac, atacante, também iria nesse empréstimo de troca. O Fluminense, por que pegaria como empréstimo o Lucas Arcanjo? Eu cheguei a falar isso ontem. Empréstimo eu acho ruim, porque a gente precisa de um goleiro pro futuro. Não é um goleiro exatamente para esse ano só. Precisa de um goleiro pro futuro. Para substituir o Fábio, que tá esquiando, né? Lá na Europa, o Fábio. Qual que é a situação? Como o Vitória não garantiu ali que o Fluminense faria os pagamentos, ficou com medo
do Fluminense não fazer esses pagamentos, ainda mais com uma possível, né, eleição no final do ano, com troca de gestão, né? Acho pouco provável, mas enfim, né? Qual foi a forma que eles fizeram para garantir financeiramente que não perderiam o Lucas Arcanjo com um problema financeiro do Fluminense, né, não pagando? O Lucas Arcanjo seria emprestado por 1 ano ao Fluminense. Na verdade, emprestado exatamente por 2 anos. E o pagamento do Fluminense seria de US$ 1 milhão, 6 milhões de reais, com a possibilidade de mais 3 milhões e meio, 4 milhões de reais em bônus, tá? Fluminense foi para Libertadores, entra um bônus nessa negociação. Enfim, o Fluminense faria esse pagamento em 4 parcelas. Parcelas neste ano de 2025, né, o próximo ano. 2 parcelas teriam que ser pagas. E essas 2 parcelas sendo pagas, o Lucas Arcanjo fica por empréstimo de novo para o ano de 2026. Pagando as outras 2 parcelas em 2026, o Lucas Arcanjo fica em definitivo com o Fluminense, assinando um contrato aí com mais anos. Foi a forma como eles acharam para poder ter as garantias financeiras. Aí o valor, esse valor um pouco mais baixo, de 6 milhões de reais, foi acertado com o Fluminense, também com o envio do Vitor Eudes do Isaac. Porque eu tô tentando descobrir só se é por empréstimo mesmo que esses jogadores estão indo lá para o Barradão. O Isaac teve muitas chances, é um jogador bem problemático nos bastidores, assim, no geral, todo mundo já sabia disso. E não conseguiu fazer bem a transição da base profissional até agora. Então eu confesso que eu não vejo muita expectativa no Isaac mesmo, não. Não acho que seja horroroso, acho que é um bom jogador, mas não consegui ver ainda no profissional, nas chances que ele teve, uma performance que me motivasse a querer dar mais chances para ele. No caso do Vitor Eudes, é um goleiro que quando chegou com uma cancha muito boa, relacionada a onde ele foi formado. O Cruzeiro tem um super preparador de goleiros lá chamado Robertinho, se você quiser pesquisa um pouco mais sobre isso, é de fato um cara que tem muita moral no meio de preparação de goleiros. Vários goleiros que passam na mão dele evoluem, crescem, é por isso que a gente tem alguns goleiros aí que estão ao longo do Brasil, que foram revelados no Cruzeiro. A gente pode citar goleiros que já passaram pelo Grêmio, pelo Santos, pelo próprio Fluminense. Tem o Fábio aí, que passou muito tempo na mão dele também, o próprio Vitor Eudes, tem goleiro na Europa, enfim, o Gabriel Brazão. É formado num lugar muito bom. Acho que nunca me pareceu um goleiraço o Vitor Eudes, não. No Fluminense foi ok, mas não acho que seja um goleiro pra gente seguir com ele no profissional, e acho que a avaliação deles é essa. Então seria um empréstimo, mantém o Gustavo Ramalho, que fez um ótimo sub-23, como terceira opção, é bem novo, 22 anos, e traz o Lucas Arcanjo, projetando um futuro onde o Lucas Arcanjo seria titular e o Gustavo Ramalho seria o reserva. Acharia bem ok a negociação dessa forma, ficaria bom pro Fluminense, ficaria bom pro Vitória, que teria garantia de fato de um jogador, de 2 jogadores que podem ser úteis ao Vitória, podem performar por lá e não são refugos com salário alto do Fluminense, e claro, a garantia financeira também de que o Fluminense vai pagar. Se o Fluminense não pagar, o Lucas Arcanjo volta. Enfim, me parece que a negociação ficaria positiva dessa forma e caminha para um desfecho positivo do Lucas Arcanjo sendo o segundo reforço do Fluminense nessa temporada. Vamos falar agora sobre renovações. A gente fala aqui primeiro sobre uma notícia trazida pelos amigos da Flu News, né, uma matéria lá do Douglas Vandenchoken, esse nome é bem complicado, né? Em que ele diz o seguinte, diz que o Fluminense já iniciou ali as renovações com Samuel Xavier e Keno, mas a informação que ele traz é que o Paulo Henrique Ganso também foi procurado por renovações, tá? A informação é de que o jogador e o clube negociam uma renovação até dezembro de 2027 com o Fluminense. O cenário hoje do Ganso é de um jogador que fez uma temporadaça em 2024 e óbvio, e não só em 24, mas em 23 também, mas em 24 acabou chamando ainda mais atenção, porque o clube não foi tão bem, né? E essa renovação por mais 2 anos partiria também de uma preocupação de não perder o jogador. A gente sabe que o Ganso tem uma procura muito forte, um desejo muito grande da diretoria do Santos de repatriá-lo, e o Ganso já vai para a 7ª temporada dele no Fluminense. Chegou aqui em 2019, assinou por 5 anos, passou por maus bocados em 2020 e 2021,
deu a volta por cima em 22 e fez mais de 50 jogos em 22, 23 e 24. Então até mesmo aquele passado de poucos jogos, por lesão e etc, isso também já acabou no Fluminense, seja num jogo muito mais intenso ofensivamente como era o do Diniz, seja num jogo um pouco mais travado, como era a partida com o treinador Mano Menezes. Você tem ali uma espécie de número de jogos que chama atenção, porque você vai ver aqui, eu falei, né, mais de 50 jogos nos últimos 3 anos ali a cada ano, mas você tem também um número de assistências subindo muito, né, é um número que a gente sempre falou aqui, que tem uma diferença legal entre a assistência e o passe decisivo que o Ganso dá. Por exemplo, às vezes ele dá esse passe decisivo, o cara dá assistência e o outro faz o gol, e aí o número não vai para ele. Mas até mesmo as 2 temporadas em que ele jogou pouco, né, com o Roger Machado e com o Odair, não foram por lesões, foram por escolhas do treinador, pela forma como tinha de jogo, etc. E no caso do Roger até teve lesão, né, quando ele volta a jogar ali em 2021, tem a possibilidade de ter uma sequência, tem aquela lesão no braço que o tira da temporada. Eu vou ser bem sincero sobre a renovação do Ganso, cara. Minha análise até agora, óbvio, se aparece que o Ganso vai ganhar 18 milhões de reais por mês, num exagero desse, né, que obviamente, aí eu vou falar que é ruim, né, mas sendo algo dentro do que é o normal, eu não vejo problema uma renovação do Ganso agora. Porque diferente do que eu citei, por exemplo, sobre o Keno, o Ganso tem uma possibilidade de trocar o Fluminense por outro clube. Existe procura pelo Ganso. Não só nacional, mas com certeza internacional também. E aí o Ganso está se transformando naquilo, e eu vou entrar já já no assunto germancano, naquilo que o Fred se transformou. Óbvio, não estou comparando o Ganso com o Fred, tá? Estou falando de categorias. O Ganso está se transformando naquela categoria de eu quero que ele encerre a carreira aqui, eu quero que ele tenha aqui o último contrato dele, que ele seja transformado de fato um ídolo do Fluminense. O Ganso hoje ainda é um pouco Ganso do Santos, Ganso do Fluminense. Caminha para fechar esse contrato sendo só Ganso do Fluminense. E é óbvio, se chega nesse ano o Ganso tem uma lesão muito séria e etc, esse contrato do Fluminense precisa sim ter gatilhos. Aí eu concordo. Fechar agora um contrato por mais 3 temporadas é perigoso para o Fluminense. Não teria alternativas para que esse contrato fosse um pouco melhor para ambas as partes. Por exemplo, fechando um contrato até 26. O Ganso tem pretensões de jogar até 27, fecha um contrato até 26 com um gatilho, como o Fluminense já fez, por exemplo, com o Wellington, já fez com outros jogadores que poderiam, né, esses jogadores tinham um histórico de lesão, é o caso do Ganso lá atrás, não do Ganso do Fluminense, repetindo, você faz um contrato e fala, olha, o Ganso, vamos botar uma meta aqui, você tem que jogar 30... Está relacionado para 35 jogos, 30 jogos na temporada de 2025. Se você tiver relacionado para 35 jogos na temporada de 2025, a gente estende esse contrato que foi estendido até 26 para 27, só para se resguardar. Porque se tiver um problema muito grande, o Fluminense não fica com 2 anos de contrato pagando para um cara. E é o que eu sempre falo, esse tipo de coisa não é bom, às vezes, nem pra imagem do jogador. Porque, gente, o Ganso não precisa de dinheiro pra viver hoje, isso é nítido, né? Um jogador que tem a carreira de sucesso que ele tem, os contratos que ele já teve e tal, não é essa parada que vai ser determinante pra vida dele. Óbvio, como todo trabalhador, ele merece receber. Mas o ponto central é, no caso do Ganso, a imagem dele vale muito. E ele, ele é um cara, é o camisa 10 do Fluminense, o cara foi camisa 10 do Santos, camisa 10 do São Paulo, ele até não é muito bem-vindo lá no Santos, né? Mas no Fluminense ele tem essa moral toda. Eu acho que até isso seria bom, um contrato meio termo. Aparentemente vai ser renovado até 27, né? Vamos ver como é que vão seguir as conversas. A gente tentou contato com algumas fontes, não conseguimos nenhuma resposta, nem on, nem off, para tentar apurar essa questão do Ganso. Mas vamos continuar tentando. Vamos lá, sobre Germancano, aí essa sim é exclusiva nossa aqui do Jornada KTO 1902, da equipe, né, de reportagem nossa, que envolve o Raiz Tricolor, o canal do Lessa e o próprio Jornada. A informação que a gente tem é a seguinte, Germancano faz parte da lista de jogadores que tem contrato acabando no final de 25, né, dentre eles tem, por exemplo, o Nonato acaba o contrato no meio do ano, mas é empréstimo com o Santos. O Lima acaba o contrato no final do ano. O Thiago Santos, que tem uma ótima relação, inclusive, com o Fluminense, com o staff do Thiago Santos, com a diretoria do Fluminense também, tem contrato até o final do ano. Deve, ao longo do ano, ter uma conversa por renovação também. Outros jogadores, o Guga, devo fazer um vídeo ali especificamente sobre isso. Mas falando do Germancano, é um dos que a gente olha e fala bem assim, Cano vai renovar, não? Essa galera, Keno, Samuel Xavier, Ganso, tá renovando, o Cano não vai? Pois bem, o Cano vai, tá? A informação que a gente conseguiu apurar é o seguinte, nessa janela agora de férias, etc., o Germancano
está se preparando muito para a temporada 2025. Sabe que não fez uma temporada muito boa em 2024, fisicamente falando, prejudicou muito o lado técnico. O que a gente conseguiu apurar é que o Cano, nessa dedicação, ele teve 4 dias de férias, tá? Acabou a temporada, ele tirou 4 dias de descanso e já começou a treinar. Tá treinando com uma equipe própria, inclusive. E não há qualquer possibilidade nesse momento de saída do Germancano. Houve, inclusive, o interesse do Tadjeres, lá de Córdoba. Ele esteve até num jogo do Tadjeres, lá do News, mas nada mais foi do que um simples interesse, que já foi negado de pronto pela galera, pelo staff, né, do próprio Germancano. Não há qualquer possibilidade de saída nem pelo lado do Cano e nem pelo lado do Fluminense. Tanto é que a ideia neste momento é concentrar no Germancano ter um ano de 2025 à altura do que teve nos outros e uma conversa por renovação. A ideia é que seja também, tal qual o Ganso, um contrato renovado até 2027 entre o Germancano e o Fluminense. Estão conversando sobre essa renovação, está ainda sendo alinhados os termos, mas a informação é essa, tá? É de que Germancano e Fluminense conversam para uma renovação até 2027. Essa informação que a gente traz aqui do Jornada. E sobre o interesse do Tadjeres, nada mais foi do que um simples interesse, negado já de pronto pelo próprio Germancano lá em Córdoba. Não tem a menor possibilidade dele sair no Fluminense. Tudo que eu falei do Ganso vale ainda mais para o Germancano, né? Não tem nem não preciso nem falar tanto aqui nesse ponto, né? O Germancano é Germancano. Deixa o like aqui embaixo, tendo mais informações a gente traz aqui também. Tamo junto, até a próxima. Valeu!